O São Paulo fez toda a questão do mundo de perder o jogo contra o Vasco. E olha que o Vasco quis demais que esse jogo fosse uma derrota. Só que mesmo assim, o São Paulo conseguiu ter essa querência maior da derrota por tudo o que foi o jogo, pelo que o Vasco permitiu dentro de campo e pelo que o São Paulo também permitiu com que o Vasco conseguisse a virada. Depois de estar à frente do placar, ter espaço e até chance para fazer o segundo, mesmo assim, São Paulo conseguiu tomar a virada de um time que parecia nem fazer questão dentro de campo de estar vencendo. Enfim, antes de falar sobre o jogo, peço para que você se inscreva, deixe o seu like, se você curte muito conteúdo, e segue nas outras redes sociais que eu também sempre deixo aqui na descrição. Cara, falando sobre esse jogo, falando sobre o primeiro tempo, mas para começar ali cronologicamente, né? Primeiro tempo onde o São Paulo nem sequer sofreu com o ataque do Vasco, abriu o placar cedo e foi um bom primeiro tempo do São Paulo. Marcou bem, estava com uma linha um pouco mais baixa, mesmo assim a posse de bola do Vasco era completamente inofensiva, apesar de alguns cruzamentos e, claro, da bola da trave do Andrés Gomes. Era um Vasco que chegou basicamente só naquela chance no primeiro tempo. Mais nada, o Vasco não conseguia criar, o Vasco não conseguia levar perigo ao gol do São Paulo, claro, com essa exceção da chance do Andrés Gomes. O São Paulo chegou na única que teve, pelo menos mais clara no primeiro tempo, conseguiu abrir o placar numa jogadaça. Uma bola longa do Rafael. O Caleri, incrível mais uma vez como o Caleri está jogando bola, uma ótima jogada. O rebote para o Luciano, o gol do São Paulo. E aí o segundo tempo é para tirar o torcedor, assim, realmente quebrar a paciência do torcedor de qualquer forma, que já não vem tendo, né? Já não vem tendo muita paciência da torcida do São Paulo, então ficou menor ainda, porque o segundo tempo é algo deplorável, assim. O São Paulo teve a chance, mais uma vez, o início de jogo do segundo tempo, apesar, é claro, das mudanças, do Adson ter conseguido entrar bem, dar um pouco mais de dinâmica. O início do segundo tempo do Vasco não é dos melhores, até toma um pouco de iniciativa um pouco maior ali, mas ainda assim era um pouco inofensivo o time do Vasco, não levava perigo. Acho que antes do gol a melhor chance foi aquela do Spinelli, que ele tenta um toque, a bola vai lá para, enfim, tiro de meta. E aí o São Paulo teve a chance de matar o jogo, basicamente, a chance de fechar o placar com o Caleri, mas o Caleri acaba desperdiçando a chance. Mais uma vez o São Paulo, no pouco que teve, conseguiu ter a bola ali, construir um ataque, levou perigo para o Vasco. E aí depois disso, basicamente é só o São Paulo dando o chutão para frente, o Caleri sozinho, isolado, tendo que brigar com os dois zagueiros, e ainda assim, na maioria das vezes, conseguia muito bem se virar. E aí o Vasco mesmo assim cedia espaço, só que o São Paulo não conseguia sequer segurar a bola no ataque para construir, sim, construir os espaços para matar de vez o jogo. E o São Paulo começou a chamar o Vasco cada vez mais para cima, pedindo, implorando, pelo amor de Deus, Vasco faz o gol. E mesmo assim o Vasco não queria fazer o gol, tanto que no lance do pênalti o Spinelli perde o gol daquela forma, o Rafael faz uma defesa incrível, só que antes acaba tendo o pênalti cometido pelo Caleri ali, óbvio, cometido não, porque é sem querer aquele braço, mas é de uma irresponsabilidade, porque não tinha porque o braço estar aberto daquela forma. Um pênalti besta em que o São Paulo acaba basicamente entregando o resultado a partir dali. O pênalti, eu vou falar um pouco depois sobre, mas o gol do Pumita, e aí o Vasco continua ali um pouco mais em cima, ainda assim tinha muita dificuldade para criar, e aí quando a bola chega ali num bate-rebate, sobra para o Andrés Gomes, que fez uma boa partida inclusive, e o gol do Vasco, o da virada inclusive já nos minutos finais ali, já sabia que São Paulo não conseguiria nenhum empate ali, o São Paulo tentou pedir um pênalti nos minutos finais que não foi nada, enfim. Vitória do Vasco, uma vitória completamente frustrante para o time do São Paulo,
porque mais uma vez o São Paulo tinha condições de querer algo mais na partida, mais uma vez o São Paulo tinha condições de conseguir um bom resultado, principalmente fora de casa. Só que o São Paulo não imprime um ritmo, o São Paulo não consegue. Desculpa. São Paulo não consegue ter essa força ofensiva de imprimir o ritmo, ou pelo menos nem tenta isso, de imprimir essa força, de perceber, ó, aqui tá tendo espaço, vamos continuar aqui, ó, faz uma jogada aqui, não deu certo, não saiu gol, tenta a jogada aqui de novo, e aí você começa a amassar o seu adversário e fazer o seu adversário ficar cada vez mais lá atrás. O São Paulo chega ocasionalmente, apesar do perigo das vezes que chega ocasionalmente, e aí, por exemplo, numa dessas, tem um jogo como hoje contra o Vasco, que você chegou uma vez no primeiro tempo com perigo, chegou outra vez com perigo, já na. Por exemplo, no primeiro tempo, agora eu posso lembrar duas chances de perigo. Uma que o Arthur cruza e era para ele ter rolado para o Luciano para trás para fazer o gol, só que ele cruza para o Luca na segunda trave, mais uma chance de perigo além do gol. Aí volta no segundo tempo e a chance que o Luca criou, mais uma vez na ponta, toca, o Caleri desperdiça. Então, aí você tem três chances. Se nas três vezes que o São Paulo levou perigo, por que não tenta imprimir um ritmo maior? Chegou nessa segunda vez, viu que o caminho é por ali, tenta cada vez mais estar chegando por ali, tenta cada vez mais sufocar o seu adversário e levar perigo em todas as vezes que você estiver construindo o seu ataque. O São Paulo não imprime esse ritmo, não pressiona o seu adversário e ainda está chamando o adversário para o jogo. Com 1-0 no placar, não tem como. Não tem como. Se você tem 2-3-0, beleza. Eu acho que até é normal você se segurar ali e querer ter o seu resultado a seu favor, até porque já construiu o placar. Tá tranquilo. Você pode dar a bola para o seu adversário e apenas se defender. Mas não, o São Paulo com 1-0 no placar tá tentando querer se contentar com esse 1-0 e nem ao menos tenta controlar o jogo. Só dá a bola de vez e nem consegue imprimir um ritmo e nem levar perigo em todos os ataques que tem, é ocasionalmente. E aí, falando até sobre Roger Machado hoje, eu acho que, enfim, acho que as pessoas podem ter a opinião que tem sobre o treinador, se ele pode ser ruim ou bom. Eu, na minha visão, acho que o Roger Machado é um treinador como o Renato Gaúcho. São treinadores, na minha visão, da mesma prateleira de estilo de jogo, de ideias. Não vejo como o Renato Gaúcho um patamar acima. Apesar, é claro, das conquistas, mas também até então o Renato Gaúcho tem um pouco mais de tempo de carreira. E se você for parar para pensar, até 2017 também o Renato Gaúcho não tinha nenhuma conquista continental, é óbvio. Pelo menos como treinador. E aí ela veio acontecer com o Grêmio já em 2017, depois de alguns bons anos de carreira do Renato Gaúcho. Enfim, eu acho que ele tem uma ideia centrada do que ele pensa como jogo, e acho que isso está ficando cada vez mais claro, só que não está batendo de acordo com o estilo de jogo que o São Paulo vinha tendo, e agora ele vai ter que tentar se arrumar e arrumar o estilo de jogo, um novo jogo para o São Paulo, do que o São Paulo vinha tendo, isso durante a temporada. Mais uma vez, o Roger não tem culpa, está tentando fazer o trabalho dele. Pode ter a sua parcela de culpa porque o São Paulo não está ganhando. Beleza. Mas o culpado maior foi quem tomou a decisão de trazer o Roger Machado e demitir o antigo treinador, que era o Crespo. E aí, continuando até falando sobre as atuações em geral hoje, dos que entraram, eu acho que só dá para falar do Mike, que eu não achei que foi mal. Eu acho que ele sofreu pouco marcando o Andrés Gomes. O Andrés Gomes, óbvio, a bola passa muito pelo pé dele. Então eu acho que o Mike sofreu pouco. Tanto que o gol que o São Paulo toma do Andrés Gomes, ele tá lá no outro lado, no lado esquerdo. Falando sobre o pênalti agora, eu acho que o Rafael ele tem que pegar aquele pênalti. Tava nítido, nítido, mas assim, nítido. O Pumita tomou pouca distância. Na minha visão, pelo menos, era óbvio que o Pumita só tinha espaço para ter força no pênalti ali, batendo cruzado. O Rafael foi no cruzado, o Pumita bateu muito, muito mal, e o Rafael espalma a bola para dentro, foi com a mão mole, espalmou a bola para dentro. E assim, não dá, não dá, não dá, não dá. Tem que pegar um pênalti desse. Esse pênalti
o Rafael tem que pegar. Eu acho que o Enzo hoje estava bem, ajudou bastante defensivamente, ajudou bastante também com bola no pé, auxiliou bastante o Luca com as ultrapassagens. Eu gostei da partida que fez o Enzo hoje. O Sabino, eu acho que ele começou meio desatento, errando bastante, inclusive, mas depois eu acho que defensivamente a partida dele foi boa, assim, do Sabino. Gostei da partida hoje e espero que recupere o bom futebol que ele vinha tendo com o Crespo. O Alan Franco eu achei também a mesma coisa, só que eu acho que ele não conseguiu recuperar, mas ajudou em alguns bons lances. Eu achei bem mais ou menos a atuação dele. O Cedric, para mim, é inexplicável. Eu acho que o Cedric ele não tem condição alguma de vestir a camisa do São Paulo. Muito da partida que fez o Andrés Gomes hoje, o ponta do Vasco, e não estou falando que ele não tenha feito outras boas partidas, que ele não tenha o mérito dele, porque ele é sim um bom jogador. Só que assim, o jogador que estava marcando ele hoje é inacreditável. O Cedric Soares ele não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. E com todo o respeito ao jogador, pode ser gente boníssima, não conheço, inclusive, mas como profissional, sem condições. Sem condições, assim, é difícil a partida do Cedric Soares hoje, tanto com bola no pé quanto para marcar. Complicado, inclusive. Bobadilha, gostei, ajudou bastante com bola no pé. Foi um jogador que ajuda bastante na dinâmica, principalmente ofensiva. Eu gostei mais uma vez da partida do Bobadilha e acho que está cada vez mais certo que o Bobadilha pós-Copa do Mundo vai ser vendido. O São Paulo vai conseguir aí algum dinheiro em Damian Bobadilha. Provavelmente vai fazer uma boa Copa, é um jogador bem promissor. Eu acho que vai ser vendido. O Danielzinho, eu acho que no estilo de jogo, pelo menos atuando fora de casa, com o São Paulo ele não vai ser valorizado, pelo que a gente tem visto de estilo de jogo do São Paulo fora de casa. Eu acho que não vai ser nem um pouco valorizado o estilo de jogo do Danielzinho. Eu acho que valoriza um time que tem um pouco mais a posse de bola. Ele ajuda muito a construir, dá muita dinâmica a todo momento, tem a bola no pé para ele. E aí, se você for ficar só marcando, eu acho que você não valoriza o jogador. Como foi hoje, São Paulo praticamente só ficou marcando o tempo inteiro. E o Danielzinho ficou sacrificado por isso. Poucos momentos teve bola no pé do Danielzinho para ajudar a dar dinâmica ao São Paulo a construir jogadas. E aí eu acho que acaba desvalorizando o jogador. O Luciano fez o gol. Eu acho que ele não fez uma boa partida porque foi pouco participativo. Ajudou bastante a marcar, inclusive sem bola foi importante porque desceu bastante para ajudar a marcar. E eu acho que também de meia ele não vai conseguir render. Não que ele tenha esse papel de construir jogo, mas numa 4-2-3-1 ele forma uma trinca, basicamente. É para ser um segundo atacante, para ajudar mais ali. Só que muitas das vezes ele acaba fazendo uma função quase que de meia ali, então ele tem que descer bastante para participar do jogo. E o Luciano não é esse cara. O Luciano é um cara mais de finalização, para ajudar mais o Caleri. E aí hoje ele acabou, pelo menos tirando o gol, não ajudando tanto assim. Mas é um cara que, apesar de não conseguir render tanto na posição, busca ajudar da melhor forma. Hoje ele estava lá para completar uma ótima jogada do Caleri, mas um gol do Luciano acho que seria um gol importante se o São Paulo tivesse conseguido segurar o resultado, que não aconteceu. O Luca, eu acho que teve pouco tempo de bola no pé para espaço, né? Até para saber o que ele sabe fazer, que ele tem de melhor, que é ir para cima do drible, jogadas individuais. Em algumas até tentou, acho que me lembro de uma jogada que ele cruza buscando o Caleri no primeiro tempo. A defesa do Vasco afasta. Me lembro da jogada que ele fez também no primeiro tempo, que ele dá inclusive uma caneta no adversário e acaba perdendo a bola. Se ele dá sequência, provavelmente teria saído no golaço. Mas tava tentando, é um moleque ainda, acho que vai evoluir. Teve a jogada do Caleri também no segundo tempo, que era pro Caleri ter feito o gol. Foi dele, dos pés dele. Então, num geral, é um jogador que vem mostrando sim sua evolução. Não acho que foi a mais brilhante atuação do Luca. Eu acho que ele pode entregar mais e vai entregar mais, mas é um menino ainda que vai, obviamente, ter a sua evolução, vai ter a sua curva de evolução. Eu gostei também da partida do Arthur. Não acho que ele, mais uma vez, o São Paulo não teve muita bola no pé, não.
então não foi dos mais participativos, eu diria. Mas a bola passa bastante nos ataques do São Paulo pelo pé do Arthur, ele ajuda bastante também a recompor. Acho que até então tem sido um bom reforço para a equipe do São Paulo, pelo menos pensando nesse esquema do Roger Machado. Sobre atuações individuais é isso. Mais uma vez, peço para você se inscrever se você ficou até o fim do vídeo. Deixa o seu like também, se inscreve no canal e me segue nas outras redes sociais. Tamo junto.